levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos contentes de poder estar com você. Você fez uma pergunta antes de entrarmos no ar, Dr. Gray, sobre como o pastor equilibra. Na realidade, o que eu vejo que precisa acontecer é o seguinte: quando o pastor prega Cristo e ele crucificado para a santificação, automaticamente ele vai colocar a pessoa em uma situação aonde pode ser fortalecida no Senhor e viver a vida que deve ser vivida. Isso não está acontecendo nas igrejas modernas. A cruz de Cristo em relação à santificação. Não entendem nada sobre a cruz de Cristo, sobre a salvação. Eles sabem, Jesus morreu por mim, sim, a maior palavra do mundo. Mas quando o assunto é o nosso viver diário, não importa, você pode pregar até as nossas igrejas pentecostais, como Assembleia de Deus, Quadrangular e etc. No passado, nem tanto hoje em dia, mas no passado pregavam muitas coisas negativas desse tipo e não ajudavam em muita coisa, para ser sincero, porque estava baseado na vontade própria da pessoa e a pessoa não conseguia concluir. Então, virou um legalismo e esse tipo de coisa fez com que muita gente, estou falando aí da sua filha mesmo, muitos jovens se desviaram porque o evangelho era uma lista de não faça isso, não faça aquilo e aquilo outro. Mas os pastores não entendiam nada da cruz a respeito da santificação. E é aí que eu acho que a pregação deve começar, com o pregador pregando a cruz em relação à santificação. E como o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, nos ajudando a fazer essas coisas. E as coisas devem ser faladas como Carl Brown falou muito bem no domingo à noite. Isso deve ser pregado, mas não é toda a mensagem, porque chegamos a um ponto onde vira um legalismo de não fazer isso ou aquilo. Mas, olha o que a maioria dos cristãos não sabe. No momento que a fé do cristão está em Cristo e ele crucificado, aquela pessoa é considerada como santa por Deus. E pensamos que ser santo é o tipo de roupa que usamos, não vamos aqui, não fazemos aquilo. Não tem nada a ver com isso. Santidade é estreitamente decidida na base de nossa fé em Cristo e o que ele fez por nós na cruz. Então a pessoa é santificada e é santa, mas gostamos de fazer nós mesmos. Eu sou santo porque, sei lá, eu não gosto dessa sua barba aí. Se você fosse santo, não tinha essa barba. E damos risada, mas existe esse tipo de coisa por aí, gente. É uma bobeirada e é triste, pois não é o evangelho. É por isso que o Senhor mencionou como essas coisas, fazer essas coisas, isso não é santidade, é Cristo. É Cristo, Ele é nossa santidade. É isso aí. Deixa eu criar isso aqui de uma maneira teórica para você. Eu não vou mencionar nomes, vou mencionar a mim mesmo. E olha, eu até gostei da sua barba, tá? Só para deixar claro. Eu só estou com essa barba porque eu quero ser um santo. Mas então, teoricamente, se eu fosse sair, começasse a fumar, a beber bebidas alcoólicas e começasse a assistir coisas que não deveria, você ia poder falar que estou vivendo uma vida santa? Não,
Não, não está permitindo que o Espírito de Deus te guie. O Espírito Santo é aquele que é santo, ele que nos guia, nos direciona. Mas se nossa fé está em coisas sem ser Cristo e a cruz, ele não tem autoridade para nos guiar em coisa alguma. Você disse que fazer essas coisas não é o que constitui santidade, mas há uma diferença entre uma pessoa que acaba pecando de alguma maneira e uma pessoa que transforma aquilo em um estilo de vida. Vamos fazer essa separação, pois acredito que é certo de se fazer. Você descreveu justiça, o Bob descreveu viver justamente. Os dois não estão separados, mas Paulo devia ser o maior pregador da cruz que conhecemos, não é? Essa era a doutrina dele. Quando ele chega na igreja de Filipe, quero mencionar algumas coisas aqui. Ele falou assim no versículo 27: Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo. E ele estava falando de permanecer, não debater e discutir com ira. E ele dá mais instruções no capítulo 2. Você precisa de agir com a mente de Cristo. E diz mais, no fim do capítulo 2, ele diz: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Ninguém pregava o que a justiça realmente era como Paulo. E ele também pregava como a justiça é obtida pela fé em Cristo e ele crucificado, como viver uma vida santa. Ele também dá instruções sobre o que devemos ser e o que não devemos fazer. Efésios 4 também, do versículo 24 em diante, é uma exortação para parar de mentir, de roubar e deixar de agir na ira. Isso é viver com justiça. Nossa conduta não é a mesma coisa que um estado de justiça, mas todo cristão deve aprender que a vida justa é algo esperado, que essa é uma conduta para quem tem o evangelho e temos que aprender como viver isso. Não conseguimos fazer isso só porque o pastor me pressionou no domingo. Eu preciso entender como a graça me fortalece a caminhar apropriadamente com a conduta cristã. Mas não é um entre 1000 pregadores que entende a cruz de Cristo em relação à santificação. Verdade. E quando não entendemos, inevitavelmente, um grande amigo meu, e também é um grande amigo do Bob, você conhece o Curtis Hutchinson. Quando eu encontrei ele pela primeira vez, ele falou algo para mim assim que tinha aprendido a mensagem da cruz. Por anos, as pessoas me falavam o que eu devia fazer, mas nunca me disseram como fazer. E o que fazer não é conseguido pela vontade própria ou por uma pregação forte de santidade. Isso faz parte também, a vontade faz parte também, mas a fundação mais importante da conduta cristã é aprender a receber a graça, mantendo sua fé em Cristo e deixando o seu poder produzir a vida cristã. Mas por anos, as igrejas pentecostais, Assembleias de Deus, ou todos os pregadores dela, pregavam justiça, como viver uma vida justa, mas não falavam para as pessoas como tinha que ser feito. Eles falavam assim: olha, você é salvo, cheio do Espírito, agora se vira. Não tem como caminhar em santidade. Podemos falar de um grande grupo de pessoas, os Batistas do Sul. Eu estudei com os Batistas do Sul por 6 anos e amo muito a eles. E nós conversávamos muito. Uma das coisas que diziam é que nós pentecostais fazíamos o seguinte: nós promovíamos e forçávamos o batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. E diziam: isso não produz uma vida em santidade. E lembro que eles sempre falavam isso, zombando de mim. E eles não tinham a confiança. E naqueles dias, irmão Swagger, essa era a minha resposta. Todos que não viviam como Deus queria não eram batizados com o Espírito Santo. A ênfase não estava na cruz.
não estava, mas de uma certa maneira eles estavam certos. É aí que eu quero chegar. Minha pergunta é: será que eles entendiam algo que eu rejeitei? Talvez sim. Eu acho que não, porque você não sabia muito disso para rejeitar. Eu discutia muito com eles e eu me segurava ao batismo com o Espírito Santo e línguas, pois essa era a coisa principal. Mas vocês estavam falando de duas coisas diferentes. Eu vou comentar sobre isso, pois isso tem sido o que creio que é a maior revelação desde que a mensagem da cruz foi dada. É assim que funciona o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é para servir. O propósito principal é o serviço. Acredito que existem outros impactos também, mas em primeiro lugar é para servir. Uma pessoa que nasce de novo tem a capacidade de viver em santidade se sabem aonde colocar sua fé, e nesse sentido, seus amigos batistas estavam corretos. O mundo pentecostal coloca uma ênfase tão grande no batismo com o Espírito Santo. É difícil fazer alguém que é pentecostal conservador olhar para Romanos 6 e não falar com o batismo com o Espírito Santo, quando deveríamos falar da obra santificadora do Espírito Santo que vem na redenção, pois a fé deles está no batismo, o evento do batismo, de como viver em santidade. E o que eles ensinavam durante os anos era: se você tem um problema com o pecado, vai para o cantinho e ora em línguas um pouco. E quero deixar claro que eu sou um defensor do batismo com o Espírito Santo. Oro em línguas todos os dias da minha vida. Confio em um poder que vem de Deus por causa do batismo. Mas isso não te faz vencer o mundo, o diabo ou a carne. E quando minha fé está no batismo, eu não consigo interpretar as Escrituras corretamente. Em Romanos 8, eu penso que é batismo nas águas. Romanos 6 é batismo nas águas. Não é, não. É como o Espírito entrou. E o poder santificador do Espírito, que vai vivificar o seu corpo mortal. É o batismo. Não é, não. É o poder do Espírito Santo em relação à salvação, a fé apropriada e a santificação. Vamos para o intervalo. Voltamos já. Você não pode perder. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria,